Olá, seja muito bem-vindo ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você vai aprender como aumentar o seu faturamento, zero dores nas mãos e o resultado é logo no primeiro atendimento. O meu nome é Alessandra Marcelino e eu serei a sua guia nessa jornada de sucesso. Venha! O nosso assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito. É uma conversa que a gente vai inspirar os profissionais da massoterapia a tratar a dor do túnel do carpo. Uma dor bem conhecida chamada síndrome do túnel do carpo, onde é com muita recorrência que a gente recebe em nossos consultórios. Vamos lá? Olha só, mas, Alessandra, o que é a síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo, ela é uma neuropatia, tem a ver com nervos. E ela é resultante de uma compressão do nervo mediano no canal do carpo, que é uma estrutura anatômica que se localiza entre a mão e o antebraço. E através desse túnel, através desse túnel aqui, além do nervo mediano, passam estruturas importantes como os tendões dos flexores, que eles são revestidos pelo tecido sinovial. Legal isso, né? A gente ter uma informação tão completa quanto essa. Isso é importante porque quando a gente vai estudar a síndrome do túnel do carpo e tratar, a gente junta o conteúdo e as manobras. E você, massoterapeuta, pode tratar essa dor com a terapia podal. Sim, porque a terapia podal ela é um compilado de técnicas com componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, dos pontos da acupuntura e dos alongamentos do yoga. Então, você tem em um só método várias coisas. Então, você vai poder tratar e ajudar o seu paciente de várias formas. É como se ele chegasse com uma determinada queixa e você tivesse uma técnica para aquela queixa. Ah, não deu para tratar? Vamos para outra e para outra. E o resultado é logo no primeiro atendimento, porque você vai fazer com que ele tenha a oportunidade de entrar em contato com várias técnicas. Ficou curiosa? Então vem comigo, eu vou te falar tudinho como é essa síndrome e como a gente pode tratar. Porque quando a gente recebe um paciente com a síndrome do túnel do carpo, a gente tem que ter em mente qual é o ofício dele, o que ele está fazendo para que aquela estrutura está mas tão dolorosa. Então, vamos lá? Olha só, eu vou exemplificar na minha mão justamente para ficar bem didático. O nervo mediano, ele é comprimido no canal do carpo, como a gente já falou anteriormente, originando um quadro clínico, que a gente chama um quadro clínico, conhecido como a síndrome do túnel do carpo. Então, aqui é o carpo, aqui são os ossos do carpo. E o nervo mediano, ele passa por aqui, aqui embaixo tem o túnel, que é uma estrutura anatômica que divide a mão do antebraço, e esse nervo mediano, ele vem para cá e inerva esse dedo, vai inervando esse dedo e inerva esse dedo da parte, olha que interessante, da parte radial, daqui para cá. Ele inerva o dedo anelar da parte radial. Interessante isso, né?
Então, os sintomas mais frequentes, porque veja que é algo que ele vem daqui, passa embaixo de um túnel então, dependendo do que você faça, esse túnel aqui, que ele está estenosado, ele está fraturado, ele está com algo que está comprimindo esse nervo, você tem que trabalhar nessa parte aqui, ó, abrindo essa estrutura. E tudo isso a gente pode fazer com a terapia podal e eu vou explicar como. Então, os sintomas mais comuns, visto que olha o que ele faz, ele inerva toda essa parte aqui, ele é um nervo, ele é uma neuropatia, tem a ver com nervos, é algo delicado. Então, os sintomas mais frequentes são dor em toda essa parte aqui, parestesia, que é um formigamento, ou um adormecimento. O cliente chega, eu estou com essa parte aqui adormecida, ele fala para você o que está acontecendo, e aí a gente junta as duas coisas, o nosso conteúdo e as nossas técnicas. E a terapia podal, ela veio para ajudar o massoterapeuta a tratar estas síndromes. Então, os sintomas mais frequentes são a dor, a parestesia, um formigamento, um amortecimento e a diminuição da sensibilidade, olha só, a diminuição da sensibilidade dos 4 dedos, esses 4 dedos do qual eu falei agora, que são inervados pelo o nervo mediano, ele inerva essa parte aqui. Então, o polegar, o indicador, o dedo médio e a metade radial, lembra que a gente falou a metade radial do dedo anelar. Então, essas estruturas a gente tem que ficar antenada para quando o cliente vier e se queixar, você pode palpar ali, a gente vai ver que a avaliação, ela é a chave do nosso negócio. A avaliação faz com que você entenda melhor o seu cliente, porque avaliar é uma arte. Como a avaliação ela é uma experiência que envolve todos os sentidos do massoterapeuta, palpar requer mãos e dedos receptivos, olhos abertos, os ouvidos têm que estar atentos porque o paciente ele vai falar alguma coisa para você e a nossa respiração e as nossas mentes, elas têm que estar tranquila, porque é naquele momento que você vai capturar o melhor do seu cliente, a melhor queixa. Tem queixas que passam batido na nossa avaliação e isso a gente não pode deixar acontecer. Então, massoterapeuta, enquanto você explora o território e a textura do corpo do seu cliente, fique atento a todas as ferramentas de sentido das quais você dispõe. Olha que maravilha! Olhos, ouvidos atentos, mente aberta, fica bem atento a tudo o que o seu cliente for passar naquele momento e a tudo que você vai palpar ali. Tudo tem que ser da melhor forma possível, mais minucioso, porque é só dessa forma, é só desta forma que você consegue extrair o melhor da sua avaliação. É na avaliação que a gente extrai o melhor do cliente, o melhor das informações, é na avaliação. Fazendo isso, você aumenta o seu faturamento, aumenta a sua autoridade, fideliza o seu cliente, né? E o resultado é logo no primeiro atendimento. Eu digo fideliza o seu cliente porque
naquele momento, você também está sendo avaliado. Sempre que a gente for pensar em entrar em contato com o nosso cliente, preste atenção, você também está sendo avaliado. Então, tudo que você fizer naquele momento para melhorar a condição do seu cliente, isso aumenta a sua autoridade, você consegue fidelizar o seu cliente. E fazendo isso, o resultado, sim, é logo no primeiro atendimento, porque você já passou por uma etapa importante que é a avaliação. Então, se você não fizer o tratamento, se você não fizer essa avaliação, o tratamento, ele não vai ser direcionado. Você vai mexer em outras partes das quais talvez não melhore com bastante eficiência e a dor do seu paciente. Então, a chave do seu tratamento está na avaliação. Isso eu tenho falado, e isso é muito certo. E se você não fizer, você não é direcionado para o tratamento e você perde a oportunidade de passar pela essa experiência, porque avaliar é uma experiência. Pense nisso. E, consequentemente, você não vai fidelizar, porque você também está sendo avaliada naquele momento, né? Vamos lá? Estou com vocês. Olha só, e a causa mais comum, a principal causa da síndrome do túnel do carpo é a LER. Lembra da LER? A lesão por esforço repetitivo. E ela é gerada por movimentos repetitivos, como digitar. Pego muito digitadores com síndrome do túnel do carpo. Tocar um instrumento é algo que mexe muito com toda a estrutura das mãos e punhos. Existem também as causas traumáticas, né? Que são quedas, cair de mão, assim, é muito comum. Fraturas, né? Quedas e fraturas, elas estão mais ou menos associadas. E a parte de inflamações, como artrite reumatoide. E tem outras também, né? Outros, é repetitivo, tipo uma pessoa que trabalha no caixa de um supermercado, as secretárias que digitam bastante. Então, o ofício da pessoa, ela está diretamente ligado à síndrome. Pessoa que tem um esporte onde utiliza muito as mãos para fazer esse movimento, né? Ping-pong, tênis, o esporte do vôlei também, né? Atletas do vôlei, às vezes nem é atleta, mas ele tem um ritmo de atividade naquele sentido, gosta de jogar vôlei, então toda semana joga vôlei, então toda semana vai estar fazendo aquele movimento. Então é prestar atenção em como o seu paciente vem com essa dor, o que ele faz no dia a dia dele. A avaliação é uma arte, eu venho falando. Vamos lá. E aí, o principal sintoma que já havíamos falado anteriormente é a parestesia, é aquela sensação de formigamento e o paciente ele chega e fala que eu tô com uma dormência nos dedos. É essa queixa que a gente recebe quando o cliente vem te procurar. Eu tô com uma dormência nos dedos, não sei se eu dormi de mau jeito, ele vai referindo isso, sabe? Essa sensação de formigamento, ela é muito comum, não pode ser confundida também, porque às vezes realmente a pessoa dormiu de mau jeito e formigou o braço todo, mas a gente está falando justamente dessa parte, ó. Lembre-se bem desse desenho. Isso é muito
muito importante para a gente entender. E essa dormência, ela se manifesta mais à noite. Olha como na avaliação é importante. Quando que você sente essa dormência? Que horas? Isso é importante para a gente juntar e fechar um diagnóstico para a gente saber, ó, isso aqui é a síndrome do túnel do carpo. Às vezes ele não vem com o diagnóstico do médico, o que seria interessante, né? Mesmo vindo com o diagnóstico do médico, você faz a sua avaliação e continua com a tua linha de pensamento e de tratamento. Então, essa dormência, essa parestesia, ela se manifesta mais à noite e ocorre fundamentalmente na área da inervação do nervo mediano. Olha como as coisas se juntam. A dormência se manifesta mais à noite e ela é fundamentalmente na área do nervo, na área inervada. Lembra que isso aqui é uma estrutura poderosa, porque se a gente for ver que na metade desse dedo, daqui para cá, aqui já é inervado para o outro nervo. Então, avaliando, você já vai saber, já vai notar e vai trazer a consciência para o seu cliente e ele vai te dizer certinho, essa parte aqui, ó, tá dormente, essa não. Então, a gente já vai vendo que é naquela direção que a gente vai. Outra coisa que a gente tem que se atentar é que a evolução dessa síndrome, ela dificulta manipular estruturas pequenas e executar tarefas simples como pregar um botão, como enfiar a linha numa agulha, segurar uma xícara. Então, todas as atividades de vida diária da pessoa, ela é prejudicada. Olha que interessante. Então, pequenas coisas fazem grandes resultados, grandes resultados. Então, olha como a atividade de vida diária da pessoa fica prejudicada, fazendo com que a pessoa tenha que se afastar do trabalho. Muitas vezes tem um afastamento do trabalho. Então, algo que seria pequeno gerou grandes resultados. Olha só, ele tem que se afastar do trabalho. E você, massoterapeuta, você pode fazer a prevenção da síndrome do túnel do carpo. Você pode estar fazendo a prevenção aplicando a terapia podal. Exatamente. Como podemos prevenir a síndrome do túnel do carpo? Como que a gente pode prevenir? A terapia podal, você, massoterapeuta, você pode, com a terapia podal, massagear toda a região do braço. Braço, antebraço, braço e principalmente o plexo braquial, que é um conjunto de inervações que sai próximo da escápula, ali perto dos romboides. Você massageia toda essa área com os pés. Toda essa área de extensão e flexão de punhos e dedos. Tudo isso vai aumentar a oxigenação no local, vai aumentar o fluxo sanguíneo no local. Veja que interessante, com a terapia podal, você pode melhorar a condição do seu cliente logo no primeiro atendimento. Porque você pode fazer a massagem local, a massagem mais perto do plexo braquial, você pode fazer as torções que também existem dentro do método, você pode alongar toda a parte do plexo e também toda a parte de inervações, né, do plexo braquial, fazendo uma mobilização neural. Você pode fazer isso, melhorando a condição do seu cliente.
tudo isso com a terapia podal. Apertando em pontos de acupuntura, o que é importante também, porque toda a parte do braço passam meridianos do intestino grosso. Olha que interessante. Tudo isso você pode fazer com a terapia podal. O que você pode recomendar para o seu cliente é com que ele faça um alongamento, ensinar para ele um alongamento durante o dia, que ele tenha uma rotina de exercícios. Essa conversa e essa transparência que a gente tem para com o cliente, para com o paciente, você aumenta a sua autoridade, faz com que ele melhore a condição dele. Então, um alongamento e uma rotina de exercício, ele tem que ser convencido de que é a melhor forma. Outra coisa é orientar ele de sentar corretamente, de sentar corretamente, fazendo com que apoie os braços, os punhos, o dedo, quando ele for utilizar o computador. Olha que importante isso. Não se esqueça de que o uso inadequado do computador, ele afeta muito, não só nessa patologia que a gente está conversando agora, que é a síndrome do túnel do carpo, mas também toda a coluna. E se a coluna, ela fica de uma forma que não é funcional, toda a parte de inervação também não será funcional. Isso é muito importante a gente falar para o cliente e fazer com que ele entenda todas essas possibilidades. Então, o risco ele é iminente quando a pessoa não faz o processo de entendimento do que é a síndrome do túnel do carpo, né? A atividade física é muito importante, mas a atividade física, conforme nós já havíamos falado anteriormente, como a parte de extensão e flexão, isso aqui não pode acontecer. Isso aumenta a possibilidade de ter a síndrome do túnel do carpo. Outra coisa é vôlei, né? Onde você faz esse movimento de saque, ping-pong, essas coisas que a gente já falou. Atividades são boas, mas preste atenção, quando ele já está com a síndrome instalada, ele vai ter que fazer atividades mais com os membros inferiores. Para aumentar, sim, toda a oxigenação do corpo, sim. Agora, movimentos com os braços, ele deve ser resguardado. Outra coisa é você encaminhar para um fisioterapeuta, onde ele pode, com exercícios, aumentar a musculatura. O fisioterapeuta ele vai fazer com que toda a musculatura e a orientação dele também para exercícios que fortaleçam a musculatura da mão. Isso é importante também. Sempre levar adiante. A gente pode tratar e pode mudar a condição do paciente com todas as nossas instruções. Então, se a gente for fazer um fechamento do que a gente conversou até agora, nós conversamos sobre o nervo mediano, que quando ele é comprimido no canal do carpo, quando ele é comprimido nesse canal aqui, dá a síndrome do túnel do carpo. E os sintomas mais frequentes para esta síndrome é a dor, parestesia. O cliente já vem falando que essa parte aqui, ela tem um amortecimento, um formigamento, uma diminuição da sensibilidade, onde dificulta a pessoa pegar uma xícara, dificulta pregar um botão, fazer coisas simples do dia a dia. Isso é importante a gente saber. Outra coisa importante,
perguntar qual é o ofício do cliente, porque o que ele está fazendo pode estar acarretando esse tipo de comprometimento do nervo mediano. E é um tratamento em que a gente tem que levar muito a sério, porque é o tipo de patologia que afasta a pessoa do trabalho. Isso é importante a gente saber. Outra coisa que a gente conversou sobre a terapia podal, ela pode, você que é massoterapeuta, você pode prevenir e tratar a síndrome do túnel do carpo com a terapia podal, porque a terapia podal, ela é um compilado de técnicas onde tem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, dos alongamentos do yoga e de pontos de acupuntura. Isso significa que no primeiro atendimento, o seu cliente, ele tem um benefício muito grande, porque é como se você utilizasse várias técnicas num único problema. Então, o resultado é logo no primeiro atendimento, fazendo com que ele melhore gradativamente. Não é mesmo? O que mais que a gente pode falar nessa nossa conversa e fazendo um apanhado de tudo? Falamos também que avaliar é uma arte. Quando o cliente ele vem até você, ele vem pedir ajuda. Então, a avaliação é uma experiência que envolve todos os sentidos. Palpar requer mãos e dedos receptivos, porque na terapia podal você avalia com as mãos e trata com os pés. E nesse caso, não é diferente. Você vai avaliar com a mão, fazer uma boa avaliação, ter olhos abertos, ouvidos atentos, a respiração e a mente é tranquila, para que a gente possa fazer uma boa avaliação. Massoterapeuta, enquanto você explora o território e a textura do corpo do seu cliente, fique atento a todas as ferramentas que você possui, todas as ferramentas de sentido que você possui, porque é só dessa forma que você consegue extrair o melhor do seu cliente. É na avaliação que a gente consegue extrair o melhor. De que forma o que ele veio, a queixa dele aconteceu, de que forma, como que você vai extrair o melhor dele? Tendo olhos abertos, ouvidos atentos. E fazendo isso, você aumenta o seu faturamento, aumenta a sua autoridade, fideliza o seu cliente e o resultado é logo no primeiro atendimento. Por que eu falo isso? Fidelizar, porque cada vez que você vai avaliar uma pessoa, você também está sendo avaliada. Mas mais do que isso, a avaliação vai te dar ferramentas para que você vá certo no lugar certo. Isso é importante a gente saber. O que mais que a gente tem que saber sobre a principal causa do túnel do carpo? Qual é a principal causa? São esforços repetitivos. Os esforços repetitivos é que geram a dor do túnel do carpo. Por isso, a importância da avaliação. Avaliando, você sabe aonde está, de que forma que o seu cliente faz esse esforço. Ele é um atleta? Ele é um digitador? O que ele é? Ele precisa ser orientado. Ele veio até você com as queixas e você tem como um comprometimento fazer com que ele melhore o entendimento com relação à dor dele, mas também fazer com que ele melhore desse desconforto. E como já havíamos falado anteriormente, você pode trabalhar com a terapia podal para melhorar a condição do seu cliente. E o resultado é logo no primeiro atendimento, porque a terapia podal, ela tem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, do pontos de acupuntura e também do alongamento do yoga, fazendo com que o seu
cliente se beneficie de várias técnicas para melhorar uma dor. Isso é importante a gente saber. O que mais é importante para a gente saber é que a síndrome do túnel do carpo, como a gente já falou, já desenhamos aqui, ela é uma síndrome porque ela vem acompanhado de várias outras queixas. Ela é uma neuropatia resultante do nervo mediano, que é qual é o nervo mediano, ó, ele é uma estrutura que passa e inerva todos esses 4 dedos aqui. Então, é importante a gente saber que a estrutura anatômica que se localiza entre a mão e o antebraço, que é o túnel do carpo. Ok, minha gente? É isso aí. Eu quero falar para vocês que a síndrome do túnel do carpo é uma síndrome muito comum e que ela tem a ver também com alimentação. Às vezes a pessoa, ela tem um esforço repetitivo, mas a alimentação dela, ela não está de acordo. Então, isso também é importante a gente saber para que a gente possa encaminhar esse cliente para o nutricionista. Se você vê que não dá conta de certos padrões desta síndrome, encaminha com certeza para um profissional competente da área. Médico, fisioterapeuta, a indicação ela é muito importante também, mas você, massoterapeuta, você está capacitado a tratar e também a melhorar a condição do seu cliente. Basta utilizar a terapia podal, que você vai abrir essas estruturas, fazendo com que essa estrutura fique mais flexível para que o nervo ele possa fazer o seu caminho na sua bainha com melhor destreza, melhor elasticidade. Ok? Um abraço e vamos lá!